Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo. Victor Hugo é um romancista francês do século XIX. Ele nasceu em 1802 e faleceu em 1885 e é considerado a grande figura do romantismo francês na literatura. Ele escreveu poesia, ele escreveu teatro e ele escreveu romances. O seu romance mais conhecido é Os Miseráveis, seguido de perto pelo Notre-Dame de Paris ou O Corcunda de Notre-Dame, dependendo da tradução. E é o autor também dos Trabalhadores do Mar. Victor Hugo foi um dramaturgo que se opôs, né, aos classicistas, porque a escola do classicismo, né, francês era extremamente rígida quanto àquilo que podia e não podia aparecer numa peça, o que podia ser colocado em cena no palco e o que não podia aparecer no palco. O Victor Hugo defendia a coexistência tanto do sublime com o grotesco, o bizarro, que as duas coisas teriam direito de aparecer e de serem colocadas em cena numa peça. Do ponto, né, do aspecto político, o Victor Hugo também foi uma figura que teve problemas porque ele era antimonarquista, ele participou da Revolução Popular de 1848, ele se opôs ao Napoleão III e, por fim, ele teve de se exilar. Ele saiu da França em 1851. E aos 64 anos, ele publica Os Trabalhadores do Mar. Segundo a romancista francesa Simone de Beauvoir, numa novelinha dela, onde ela diz que parece que o artista está condenado a se repetir depois que chega aos 60 anos, ela coloca o Victor Hugo como uma exceção, como um romancista que, após os 60, conseguiu dizer coisas novas. Conseguiu não se repetir. Em Os Trabalhadores do Mar, o Victor Hugo mescla uma história de aventuras com uma história de amor. Quando ele era jovem, com 20 e poucos anos, ele havia publicado um romance que não fez sucesso, Bug de Argal, que era um romance de aventura. Então escrever aventura não era uma novidade para ele, quando ele chegou aos Trabalhadores do Mar. Mas é um romance muito mais elaborado, né? Extremamente bem escrito e muito emocionante. E ele mescla mesmo com uma história de amor nos moldes românticos. Você tem algumas das características mais conhecidas do romantismo nesse romance. Você tem a idealização da figura feminina, da Déruchette. Você tem a idealização do herói, o Gilliatt, que assume contornos de super-homem por causa não só da sua força física, né, da sua capacidade física de resistência. Há inclusive uma grande cena em que ele luta com um polvo, né, e sobrevive, como também pelas suas qualidades morais, porque ele tem uma capacidade de desprendimento, né, que chega a contornos heróicos mesmo, de grande herói romântico, né, aquele homem perfeito, maravilhoso. E você tem também descrições da natureza, né, que era uma coisa que o romantismo prezava e os românticos usaram muito. Você tem um longo trecho do romance, cerca de um terço do romance, que é a aventura do Gilliatt para recuperar o navio do pai da Déruchette, porque o pai da Déruchette tinha esse navio que era através dele que ele desenvolvia, né, o seu comércio, desenvolvia os seus negócios. E quando o navio fica preso num determinado ponto do mar após umas certas peripécias, é quase impossível recuperar o navio, e aí o pai da Déruchette lança, né, esse desafio, que o homem que conseguir recuperar o navio dele vai ter a mão da filha dele, né, ele vai dar a mão da filha em casamento. E o Gilliatt então se lança, né, nessa aventura, aceita o desafio, porque ele fica o tempo todo pensando, né, em realmente se casar com a Déruchette, que era a mulher que ele amava. Em segredo, né, silenciosamente,
discretamente, como o herói romântico. Os Trabalhadores do Mar é, como eu disse, um belo romance, um romance com toques da natureza, um romance com características românticas, ao idealizar tanto a heroína quanto o herói. E é um romance que eu acho muito difícil de ler, qualquer leitora ler e não se apaixonar pelo gênero.